essa novela a gente acompanha desde a off-season passada, ela veio se arrastando. Durante a temporada achou que não ia ter mais capítulo, teve uns spin-offs aí, uns adendos durante a temporada. E agora, depois da eliminação dos Ravens, em que o Lamar não viajou para Cincinnati, a novela voltou com força total. Durante a semana, ficou com aquela dúvida se ele tinha condição de jogar ou não. O Harbaugh ficou evasivo, ficou na defensiva ali nas coletivas, sem dizer nada. Aí o Lamar foi pro Twitter, como sempre, ele não dá mais entrevista, ele só se manifesta em rede social. Foi pro Twitter e falou que o joelho ainda estava inchado, ainda estava instável e que ele não tinha nem perto, não passava nem perto de ter condição de jogar contra os Bengals no domingo. Aí pronto. Depois que ele se manifestou, estava aceso o estopim da confusão. Aí foi um tal de médico de Twitter dando diagnóstico, fazendo comparação. Teve ex-jogador, igual o Michael Vick, que corria muito também, virando e falando que achava um absurdo, depois de 6, 7 semanas da lesão, pela lesão que é, ele não colocar uma joelheira e ir para campo com o time dele. Um jogo de playoff. Mas Você o não sabe Michael qual vai Vick, ser o seu futuro. mas o Michael Vick também achava normal colocar cachorro para brigar, né? Então, Tudo bem. Aí já veio o outro lado, o RG3, que esteve nos Ravens como reserva do Lamar durante 2 ou 3 temporadas, defendendo o Lamar, falando que a carreira dele, RG3, acabou justamente porque ele não respeitou o corpo, a lesão, foi para campo porque achou que futebol americano é isso, tem que ir, tem que jogar mesmo, e aí agravou a lesão, e essa lesão foi decisiva aí na antecipação do encerramento da carreira do RG3. E aí, até entre os jogadores do Ravens, a galera ficou dividida. Depois da derrota para os Bengals, teve gente falando que o Lamar tinha que estar em campo. O Sammy Watkins voltou para o time esses dias, depois foi dispensado do Packers, deu uma cornetadinha de leve. Já o J.K. Dobbins falou que se o Lamar estivesse em campo, as chances de vitória seriam plenas, com certeza ganharia. E o Marlon Humphrey também defendeu o Lamar. Dentro do vestiário você vê que tem gente que ficou nesse meio do caminho entre estar do lado da versão do time, que é a versão de que talvez ele tivesse condição, não 100%, mas que ele poderia jogar, e a versão do Lamar, que não tem contrato, não quer arriscar o futuro da carreira sem uma renovação, sendo que ele ainda não está 100%. Depois de toda essa rebordosa, depois das coletivas, dos colegas de time, mais uma vez o Lamar se manifestou. Aí dessa vez, em vez de no Twitter, ele foi para os stories do Instagram. Aí eu vou tentar traduzir direto aqui o que ele disse num texto, numa caixinha de texto dos stories. Quando você tem uma coisa boa, você não brinca com ela. Você não arrisca perdê-la. Você não negligencia essa coisa. Quando você tem uma coisa boa, você a rega, você a aprecia. Porque quando você toma conta e cuida de uma coisa boa, essa coisa boa cuida de você também. Aí, meus amigos, depois dessa, a minha análise aqui para falar de Baltimore Ravens e Lamar Jackson, eu não consigo ser 100% imparcial. Então vou deixar para vocês. Estamos assistindo de fato o divórcio definitivo, o fim do casamento Lamar Jackson e Baltimore Ravens, ou pode ser só o fim da lua de mel, todo casamento tem briga, todo casamento tem confusão, discussão, daqui a pouco ele acerta os ponteiros e seguem juntos rumo à eternidade. Acompanharemos essa novela em off-season. Qual que vocês acham que vai ser o desfecho dela? ô Ticas, eu achei que ele tava dando conselho atrasado pro Tom Brady no casamento dele. Que pareceu, o que você leu aí, ó, é exatamente o que ele devia ter falado. Dá uma ligada pro Brady e fala assim, meu querido, faz isso não. Larga o futebol americano, cuida da mulher, da família, fica em casa. É mais ou menos isso aí. Mas eu sei que a relação dele com o Baltimore já não tá lá, essas coisas há muito tempo. Mas eu não acredito no fim do casamento, não, o Ticas. Principalmente porque o espaço do Lamar Jackson para outros times é muito reduzido. Porque ele é um quarterback que exige que a programação ofensiva da equipe seja toda montada em relação a ele. E ele só não jogou, né? Ele não jogou
nesse último jogo, justamente porque ele precisa ser um quarterback extremamente móvel, extremamente chamador de corrida e chamador de jogo para ele mesmo. Porque se ele for para ser o pocket passer, se ele fosse para ser o cara que senta no pocket lá e fica passando, aí ele podia ter jogado até com o joelho um pouco meio baleado, porque ele não vai correr mesmo, ele não vai dificultar um pouco a mobilidade dele, mas como ele vai sair do shotgun toda hora, vai ficar lá a 5, 6 jardas para o pocket ser formado, era interessante para ele fazer isso. Sinal de que ele quer ser 100% recuperado para a próxima temporada. Ou seja, é uma decisão difícil que ele vai ter que tomar e uma relação desgastada com o Baltimore, mas eu ainda acho que o Baltimore é a casa do Lamar Jackson. Chickens, direto e reto, esse papinho de não, tem que ir lá, tem que jogar assim mesmo. Gente, vamos ter consciência de classe, gente. Isso é papinho de burguês querendo explorar a mão de obra do proletário. É isso. É pro proletário achar que, não, você tem que ir lá, desgasta a sua saúde, desgasta a integridade física para fazer a máquina girar. O Lamar Jackson demonstrou ter consciência de classe. Tem que se preservar. Ele é a máquina de trabalho dele. Ele é que gera os frutos do trabalho dele, a mais-valia dele ali. Então, ele está certíssimo, tem que se resguardar mesmo. Ah, mas o jogo de... Quantos jogos de playoff o RG3 jogou depois aí, que ele se lesionou? O que adianta isso aí? Mesmo que tivesse ganhado. Imagina que ele abre aí 25 pontos de vantagem, lesiona, sai de campo, o Huntley segura ele ali e o Baltimore ganha. E aí? E jogar mais um jogo de playoff? Para quê? Então, tá certíssimo, é isso aí. Parabéns aí ao camarada Lamar Jackson pela consciência de classe. Consciência de classe. Primeiro, quem ouve assim, não foi renovado, parece que ele tá trabalhando de graça lá em Baltimore. 5º ano de contrato, ele ainda é um funcionário do time, tá? Ele ganhou 20 e poucos milhões. Mas ele merece muito mais, ok. Mas ele não tá trabalhando de graça, não. Então, a partir do momento que você está sendo pago para executar um serviço, e nas últimas 2 temporadas ele perdeu aproximadamente 1/3 dos jogos, 2021 e 2022. E aí ele quer ser renovado com o contrato de Deshaun Watson 100% garantido, sendo que ele mesmo não tá conseguindo ficar 100% em campo, saudável. Então, falei que não ia comentar, já comentei. Olha lá o burguês. Pra mim, eu sou sempre... A gente aqui, o NFL, etc., é sempre pro player. A gente tá sempre do lado da ponta da linha mais fraca. Mas o Lamar, com o fato de não ter agente, com o fato de não ter aceitado, e reza a lenda, que não era toda garantida, mas era uma proposta pau a pau ou maior até do que a do Kyler Murray, que ele faz jus. O Kyler Murray não foi MVP, ele foi. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem agora, até pelo estilo de jogo, agora não, sempre teve, pelo estilo de jogo, chance de lesão. Então, como que ele quer um contrato? O Deshaun Watson é fora da curva. O que os Browns fizeram com o Deshaun Watson é loucura. Não adianta um outro cara querer se comparar e querer chantagear o time desse jeito. Para mim, isso é chantagem que ele tá fazendo. Porque aí, não fala em entrevista, mesmo quando ele ainda tava jogando, e o pessoal ia na coletiva, ele se recusava a responder. Aí depois ia pro Twitter e ele ficava curtindo foto, montagem dele com a camisa do Miami. Cara, eu adoro o Lamar Jackson. Eu tenho uma camisa número 8, Lamar Jackson. Mas tá cada dia mais difícil defender. E essa novela vai acompanhar a gente pelo off-season aí. Vocês vão ter em tempo real... Não, tempo real não. Mas vocês vão ver ouvir minha reação praticamente imediata quando o destino de Lamar Jackson estiver definido. Eu torço para que ele continue. Ainda é um cara maneiro que é muito bom de ver jogar. Mas se for para ficar nesse mimimi aí, melhor romper de uma vez, consegue umas picks nele aí, bora pro rebuild, porque não dá. Essa falação, a gente não tá acostumado. Eu comecei a torcer pros Ravens e já tinha o Flaco lá. A transição pro Lamar foi tranquila, relativamente. O Flaco aceitou que o ciclo dele tinha acabado, foi caçar banco de outros times aí. O Lamar assumiu. Então agora eu tô sabendo o que é essa confusão que vocês já viveram aí, de vai... O Wallace principalmente, né? Vem um quarterback, vai outro, e depois aí põe pro banco, aí vai o Fitzpatrick, volta o Tua, aí um termina o jogo, o outro começa. Eu não tô acostumado com isso. Então eu tô me adaptando ainda.